Bem-vindo ao canal Comunidade Digital. Eu não acho que as pessoas entendem os 7 maiores micos de tradução da Bíblia que você nem sonhava. Prepare-se para uma jornada cheia de surpresas e curiosidades. E aí, galera, tudo sussa na montanha? Espero que estejam prontos para mais uma aventura incrível. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, temos um tema super interessante e cheio de reviravoltas. Hoje a gente vai se aventurar num mar de mistérios, tretas e muita história para contar o mundo da Bíblia. Vamos explorar os segredos escondidos nas páginas desse livro milenar. Esse livro, um dos campeões de tradução e leitura de todos os tempos, carrega uma bagagem enorme de cultura, fé e histórias daquelas de ficar de queixo caído. Cada página é um portal para um mundo antigo e fascinante. E quando a gente fala de tradução, a gente está falando de interpretar, de tentar entender o que um texto queria dizer lá nos tempos de Faraó, em línguas que ninguém mais fala hoje em dia. É um verdadeiro quebra-cabeça linguístico. E como vocês podem imaginar, nesse rolo todo, algumas coisinhas podem acabar se perdendo na tradução, né? Às vezes, o significado original se transforma completamente. Então, preparem o cafezinho, a pipoca, porque hoje a gente vai desvendar os 7 maiores micos de tradução da Bíblia. Vai ser uma viagem divertida e educativa. Se segura que lá vem história. Vamos juntos descobrir esses erros de tradução que vão te deixar de boca aberta. E a gente já começa com um clássico dos clássicos, o caso do Moisés com chifres. Isso mesmo, você não ouviu errado. A passagem da treta está lá em Êxodo 34:29, quando Moisés desce do Monte Sinai depois de receber os 10 mandamentos. A descrição original em hebraico dizia que o rosto do Moisés estava karan, uma palavra que pode significar tanto raio quanto brilho. Na hora de traduzir para o latim, a palavra karan acabou virando cornuta, que significa, adivinha só? Chifres. E foi aí que o caldo entornou de vez. Essa tradução acabou influenciando a arte e a cultura por séculos, até a famosa escultura do Michelangelo entrou na onda. Imagina só a saia justa, um erro de tradução que acabou criando uma das imagens mais famosas da história da arte. E já que a gente está falando de erros de tradução que renderam altas interpretações, não podia faltar a famosa história do camelo e da agulha. Vocês sabem qual é, né? Aquela que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um ricaço entrar no reino dos céus. Essa frase, que está lá em Mateus 19:24, é sempre usada para ilustrar como é difícil para os ricos abrirem mão da grana. Mas e se eu te contar que essa história de camelo e agulha pode ser outro vacilo de tradução? A palavra em grego original usada para camelo nesse versículo é camelos. O problema é que existe outra palavra em grego, muito parecida, camilos, que significa corda ou cordão. Alguns estudiosos acreditam que a palavra que Jesus usou pode ter sido camilos, e não camelos, ou seja, a frase original pode ter sido algo como: é mais fácil passar uma corda pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Faz muito mais sentido agora, né? Afinal, uma corda, mesmo sendo difícil de passar pelo buraco de uma agulha, é um pouco mais plausível do que um camelo inteiro. Essa pequena diferença de uma letra pode ter mudado completamente a interpretação de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. E isso nos faz pensar em quantas outras passagens podem ter sido mal interpretadas ao longo dos séculos. A história do camelo e da agulha é um ótimo exemplo de como a tradução e a interpretação dos textos sagrados podem influenciar nossa compreensão e crenças. Então, da próxima vez que você ouvir essa história, lembre-se de que pode haver mais camadas e nuances do que parece à primeira vista. E quem sabe, talvez a verdadeira mensagem seja sobre a importância de olhar além das aparências e buscar um entendimento mais profundo. Porque, no fim das contas, é isso que realmente importa, né? E quando o assunto é erro de tradução que muda o sentido das coisas, não tem como esquecer do Pai Nosso, uma das orações mais conhecidas e repetidas do mundo. A versão que a gente aprende quando é criança pede a Deus que nos livre do mal ou do maligno. Mas e se a palavra original em grego, poneros, tiver um significado diferente do que a gente pensa? Paleros em grego pode ser traduzido como mal, mas também pode ser algo mais amplo,
tipo perrengue, aperto ou até mesmo a ruindade que existe no mundo. Tem gente que estuda isso que defende que a tradução como mal faz mais sentido na oração, já que o Pai Nosso é um pedido a Deus para nos proteger e livrar das dificuldades da vida. E se você acha que já viu de tudo nesse vídeo, se prepare para mais essa... A Bíblia fala de unicórnios. Sim, você ouviu direito, unicórnios! Mas antes de você imaginar criaturas mágicas galopando pelo Antigo Testamento, vamos entender melhor essa história. Isso aí, aqueles bichos míticos com um chifre na testa que a gente vê em filme e livro de fantasia. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia quer dizer? Vamos investigar. Acontece que a palavra em hebraico, re'em, que aparece em algumas partes do Antigo Testamento, foi traduzida para o grego como monoqueros, que significa unicórnio. Essa tradução grega foi crucial para a confusão que se seguiu. Essa palavra em grego acabou sendo traduzida ao pé da letra para várias línguas, incluindo o inglês, o que popularizou a ideia de que a Bíblia falava de unicórnios. A tradução literal perpetuou a imagem dos unicórnios em várias culturas e tradições. A galera que estuda a Bíblia acredita que o re'em seja, na verdade, o auroque, um tipo de boi selvagem que vivia na Europa, Ásia e Norte da África e que só foi extinto no século XVII. Esses animais eram enormes e poderosos, bem diferentes dos unicórnios mágicos. Ou seja, esquece a história de unicórnios mágicos na Bíblia. A verdadeira história é sobre um animal real, o auroque, que foi mal interpretado ao longo dos séculos. Fascinante, não é mesmo? E falando em mistério e enigma, não podia faltar um dos números mais famosos e sinistros da história. O 666, o número da besta. Mas e se eu te contar que o número da besta pode não ser 666, mas sim 616? Pois é. Alguns dos manuscritos mais antigos do Apocalipse, escritos em grego, mostram o número 616, e não 666. Essa diferença entre os manuscritos causou o maior debate entre os estudiosos sobre qual seria a versão original do texto. Seja qual for a versão certa, o fato é que essa divergência só aumenta o mistério do Apocalipse. E por falar em interpretações, a gente precisa falar sobre a história do dilúvio, um dos eventos mais marcantes do Antigo Testamento. A palavra em hebraico Hamas, que geralmente é traduzida como violência nesse contexto, pode ter um significado diferente. Hamas pode ser traduzida como violência, mas também pode significar crescimento exagerado, opressão ou injustiça social. Alguns estudiosos acreditam que traduzir Hamas como violência pode ter limitado a mensagem do dilúvio. Para eles, a história do dilúvio não seria só um castigo pela violência física, mas sim pela injustiça social, pela opressão e pelo desequilíbrio ecológico causados pela galera. E para fechar a nossa lista de micos de tradução, a gente vai falar de uma palavrinha que causa muita confusão: ethnos. Essa palavra em grego, que aparece várias vezes no Novo Testamento, é frequentemente traduzida como nações ou gentios. Só que etnos pode se referir a nações ou povos no sentido político, de território, mas também pode ser usada para falar de grupos de pessoas de um jeito mais geral, sem importar a etnia ou nacionalidade. Essa dupla interpretação de etnos pode levar a diferentes entendimentos de algumas partes do Novo Testamento. Essa interpretação mais abrangente de etnos nos faz repensar a mensagem universal do Evangelho e a importância de construir pontes entre pessoas de diferentes culturas e origens. E aí, pessoal, curtiram a viagem pelo mundo dos erros de tradução da Bíblia? Quem diria que uma vírgula fora do lugar ou uma palavra interpretada de um jeito diferente podiam mudar completamente o sentido de um texto, né? Esses vacilos de tradução nos mostram como a interpretação da Bíblia pode mudar completamente e como é importante a gente ter um olhar crítico sobre os textos que a gente lê. E aí, o que mais você manja sobre as traduções bíblicas? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixar o seu like. Valeu, galera, e até a próxima. Se inscreva, curta e compartilhe.